Muito bem, estamos de volta com o seu Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV, Campos, Macaé e das Ostras. Eu repito sempre, a melhor imagem que você tem também em HD. Olha aí, a Copa Rio, da qual este ano não participa nenhum representante de Campos, apesar de convidado, o americano não quis comparecer, porque não achou nenhuma vantagem. Muitas despesas, inclusive se for um dos primeiros colocados, vai optar pelo brasileiro da Série D do ano que vem, ou então da Copa do Brasil. De qualquer maneira, são despesas e mais despesas e realmente não compensa. Bom, a Copa Rio é dividida em vários grupos, tem 4 grupos. No grupo A estão o Angra dos Reis, Bangu, o Friburguense, o Gonçalense e o Resende. Já no grupo B, Audax, Barra Mansa, Boa Vista, ali de Saquarema, Duque Caxiense e Volta Redonda. No grupo C, América, Barcelona, Macaé, Madureira e um time chamado Rio São Paulo. Eu não sei realmente que time, qual a origem desse time, mas foi convidado também pela federação. E pelo grupo D, o Bom Sucesso, Cabo Friense, Nova Iguaçu, Tigres e Portuguesa. Esse campeonato, ele começou ontem, inclusive, com o Gonçalense surpreendendo e fazendo 4-0 na equipe do Angra dos Reis. O Gonçalense recebeu o Angra dos Reis em casa. O Madureira empatou com o Macaé em 1-1. Felipe marcou o gol do Madureira e Luan, aos 45 do segundo tempo, empatou para o Macaé. Bom, o América venceu fácil o Barcelona por 3-1. Volta Redonda derrotou o Duque Caxiense por 2-0, gols de Pedro e Daniel Pimba, é aquele que pimba na... Bom, lembrando que o americano, aliás, antes de falar sobre o americano, eu quero falar sobre o Campeonato Estadual de Futebol de 7. Pouca gente comenta sobre o futebol de 7, que hoje em dia é uma realidade. O Madureira, por exemplo, já foi campeão brasileiro do futebol de 7 e o Campeonato do Estado do Rio está bombando aí. Está bombando e é dividido em 2 grupos. E nós tivemos, por exemplo, no último final de semana, nós tivemos pelo grupo A, tivemos Duque de Caxias 4, Fluminense 3, Bangu 4, Gonçalense 4, Goitacás 1, Rio de Janeiro 3, Cabo Friense 4, Anapolina 3, Bom Sucesso meia dúzia, São Gonçalo 1 e São Cristóvão 3, Botafogo 2. Bom, por aí vocês estão vendo que muitos times do interior se reforçaram, se prepararam e estão obtendo bons resultados em cima de alguns times da capital. No outro grupo, Duque Caxiense perdeu para a Portuguesa de 1-0, o Olaria venceu o Americano por 2-1, o jogo foi lá no Rio de Janeiro. Búzios perdeu para o América de 4-0, depois Séries e Petrópolis 4-2, O Madureira foi goleado pelo Vasco 5-0 e o Flamengo também goleou o Resende por 5-1, Para que vocês tenham uma ideia, no grupo A, em primeiro, olha aí a surpresa, Cabo Friense com 22 pontos. Com o mesmo número de pontos está o Fluminense, os dois têm o mesmo saldo de gols, 17 gols. Então estão juntos em primeiro lugar. O São Cristóvão 19 pontos em terceiro, depois Botafogo 18, Rio de Janeiro 17, em sexto Duque de Caxias com 16, sétimo Gonçalense com 15, oitavo Bom Sucesso com 14, em nono o Bangu também com 14, em décimo Anapolina com meia dúzia, em 11º Goitacás com 4 pontos e em último São Gonçalo com 2. Já pelo outro grupo, que é o grupo B, Flamengo 25, Vasco 24, Portuguesa 19, Olaria 16, Petropolitano, com 15 pontos, Madureira 15, Resende 14, América 11, Americano 10, Séries 8, Duque Caxiense 4 e Búzios com 3 pontos ganhos. De modo que é um campeonato de futebol 7, porque
Existe o futevôlei que começou, que a gente conhecia o futevôlei, né? Geralmente em praia e tudo mais, né? Era de duplas, agora já tem de trio também. Então são modalidades que são criadas, né? E eu não acredito, por exemplo, o futebol de 7 não é ainda um esporte olímpico, é um esporte que está começando. No Brasil já houve 3 campeonatos a nível nacional, Madureira, como eu já disse, já foi campeão, mas é um que movimenta, dá público, porque as dimensões, né, do campo de futebol são pequenas, geralmente com grama sintética, né, e o público geralmente em clubes, né, sociais. Então, o público comparece, incentiva, fica ali em cima e tal, torcendo, e sem dúvida alguma mais um atrativo, e as equipes de campos estão disputando, não dão muita divulgação, porque o americano, por exemplo, na sua chave, né, o americano está aí com 10 pontos ganhos, em 7º lugar, e a equipe, aliás, em 10º lugar. E o Goytacazes está em penúltimo lugar na sua chave. Daí eles não dão muita divulgação a esse campeonato. Eu quero também, já que nós estamos falando de futebol, eu quero lembrar que a Secretaria de Esportes de São João da Barra, através do secretário Adilson Almeida, ele manda um e-mail informando o início do campeonato municipal de São João da Barra este ano. Todos os jogos vão ser disputados no estádio Manuel José Viana de Sá, que é o estádio municipal de São João da Barra, onde nós já fizemos vários jogos no São João da Barra pelo campeonato estadual da Série B no ano passado. E o detalhe, né? Nenhum jogo será disputado fora da sede do município. Vão participar todas as equipes, inclusive as mais tradicionais do município, como a América, Portuguesa, o Santos, que é de Atafona, né? o São Joanense, o Fluminense, e também a equipe do Açu e ainda a equipe do Barcelos, de modo que vai ser um campeonato, deve ser em pontos corridos, pelo que ele me informou, nenhum jogo será disputado no Açu. Aquele famoso campeonato do Açu acontece no verão, inclusive o campo lá, o estádio do Açu, que é muito bom, está sendo preservado, o gramado está sendo reformado, justamente para abrigar os jogos que vão acontecer no próximo período de veraneio, né? Quando um grande público fica lá durante 2 meses, 3 meses, em Atafona, Gruçaí, em próprio Açu, e de modo que está sendo preservado para os jogos, se bem que o Juventus da Série C do Campeonato Estadual andou também treinando no Açu. E alguns jogadores devem reforçar o time do Açu para o Campeonato Sanjoanense. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui com o terceiro e último bloco do seu Boletim de Esportes de hoje. Como sempre, me abraçando o Dr. Benilton Muniz, ele que é torcedor do Vasco da Gama e que hoje, quem quiser, pode passar e constatar que eu não estou mentindo. Na Rua do Gás, na Rua dos Goytacazes, antes de chegar na ponte da Lapa ali, ele tem uma mansão ali, uma casa com um bandeirão do Vasco da Gama, né? Está tremulando lá, porque ele é torcedor do Vasco. O que eu encontrei de gente na rua hoje quando vinha para cá, com a camisa do Vasco, já viu, né? Araruta também tem o seu dia de mingau. Daqui a pouco a gente volta, segura aí, pai bola.